O papel do diabo na religião. Você já parou para pensar por que Deus não destrói o diabo? Porque se ele é todo-poderoso, por que permitir que o mal exista? A resposta não é simples. Ela está no coração da fé, na liberdade que Deus nos deu e na lição que o próprio mal carrega dentro dele. Hoje, nós vamos refletir sobre o papel do diabo na religião, não para glorificá-lo, mas para compreender o que ele representa, dentro da história e dentro de nós. A luz que caiu. O diabo ou Lúcifer foi um dia um anjo de luz, belo, radiante, criado por Deus com perfeição e propósito. Mas o orgulho, o desejo de ser maior do que o Criador, fez a luz se transformar em sombra. A Bíblia diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Isaías capítulo 14, versículo 12. E assim começou a história da rebelião espiritual. Não foi apenas uma queda do céu, foi a queda da humildade, a perda do amor, porque o mal não nasce do nada. Ele nasce da luz que se nega a servir. Quando o anjo quis ser Deus, ele esqueceu o motivo pelo qual foi criado: amar. E ao se afastar do amor, ele se tornou a própria ausência dele, a liberdade que tem preço. Deus criou os anjos e criou o homem com algo sagrado: a liberdade. Liberdade para escolher, para amar ou para se afastar. E é essa liberdade que dá sentido à fé, porque amar a Deus por obrigação não é amor, é servidão. O diabo representa o limite da liberdade, a fronteira onde o eu tenta ocupar o lugar do Criador. Ele é o símbolo da autonomia sem amor, do poder sem propósito, da razão sem fé. E é por isso que ele não foi destruído. Porque sem a existência do mal, o amor não poderia ser escolha. O diabo é o lembrete constante de que até o anjo mais puro pode cair quando se esquece de quem é, o propósito do mal. O mal não é criação de Deus. O mal é a corrupção do bem. É o bem distorcido, o amor transformado em ego. Mas ainda assim, Deus o permite, porque até o mal serve a um propósito divino. Quando Jesus foi levado ao deserto e tentado pelo diabo, ele não estava sendo punido, estava sendo provado. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1. A tentação não veio para destruí-lo, mas para revelar quem ele era. E é assim conosco. A tentação mostra o que ainda precisa ser curado dentro da gente. Revela onde nossa fé é fraca. O diabo nos acusa, mas, sem perceber, nos desperta, porque é no confronto com a escuridão que descobrimos o valor da luz. O diabo como espelho. O diabo não está apenas fora, ele está dentro de nós, no orgulho, na inveja, no ego que quer ser o centro do mundo. Cada vez que julgamos, que traímos, que nos colocamos acima dos outros, é ali que ele encontra abrigo. O mal espiritual é sutil. Ele não vem com chifres e tridente. Ele vem com vaidade, com justificativas bonitas, com a ideia de que nós temos razão. Carl Jung dizia que o diabo representa a sombra, aquilo que o homem rejeita em si mesmo. E é verdade. Enquanto combatemos o mal fora, muitas vezes alimentamos o mesmo mal dentro de nós. Por isso a vitória sobre o diabo não é gritá-lo para fora, é reconhecê-lo dentro e escolher não deixar que ele reine em nosso coração. O adversário nas religiões. Nas religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, o diabo é o adversário, o acusador, o que testa a fé. No judaísmo, ele aparece no livro de Jó, como aquele que desafia a fidelidade do homem. No islamismo, ele é Iblis, o espírito que se recusa a se curvar diante de Adão e, por orgulho, é banido. E no cristianismo, ele é o tentador, o pai da mentira, o que se opõe à vontade de Deus. Mas em todas essas visões, há um ponto em comum.
O diabo não tem poder absoluto. Ele age com permissão. Ele só existe para testar o coração humano. O diabo é o instrumento que Deus permite para que o homem aprenda a escolher a luz, o inferno como estado. O inferno não é apenas um lugar, é um estado de alma. É quando o coração humano se fecha para o amor, quando o eu se torna o próprio universo. E o homem acredita que pode viver sem Deus. Esse é o fogo que consome o diabo. Não um fogo que queima o corpo, mas um fogo que corrói o espírito. O inferno é a solidão de quem vive apenas para si. É a ausência de luz, a ausência de Deus. E o mais doloroso é que o diabo não reina nas chamas, ele é devorado por elas. O inferno não é seu trono, é sua prisão. O mal como professor. Deus permite o mal, porque sem ele não haveria escolha. E sem escolha não existiria amor. O diabo é o vento que tenta apagar a chama, mas é também o vento que revela se ela é verdadeira. É na provação que a fé cresce, é na dor que a alma amadurece, é na tentação que o homem descobre quem ele é. O diabo acredita estar servindo a si mesmo, mas, sem perceber, acaba servindo ao plano divino, porque até o mal, no fim, é transformado em bem quando o homem aprende a escolher o amor. O diabo moderno. Hoje, o diabo já não precisa se esconder nas trevas. Ele vive na vaidade das redes sociais, na arrogância disfarçada de sabedoria, na busca por poder e status. Ele não tenta mais o homem com ouro ou trono, mas com visibilidade, com a necessidade de ser admirado. E o mais perigoso é que ele se disfarça de luz. Aparece em discursos bonitos, em promessas de liberdade. Mas é a liberdade sem amor. A liberdade que escraviza o espírito. O diabo moderno é o eu sem Deus. É o orgulho de achar que não precisamos mais de Deus. A luz que redime. Mas há uma verdade que o diabo nunca pode apagar. A luz sempre vence. Mesmo quando tudo parece escuro, o amor de Deus ainda brilha. O diabo nos tenta, mas não nos domina. Ele nos acusa, mas Cristo nos defende. Ele nos lembra da queda, mas o Espírito Santo nos lembra da cruz. A presença do diabo só existe para mostrar o quanto Deus é necessário e o quanto o amor é mais forte que qualquer treva. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. O paradoxo divino. O diabo é o inimigo que, sem querer, revela o poder do Criador. A treva que mostra o valor da luz, a ausência que desperta a saudade de Deus. E talvez seja por isso que Deus não o destrói, porque ele é o lembrete do que o amor é capaz de curar. O diabo é o limite da liberdade humana. A fronteira entre o orgulho e a fé, entre o eu sou e o tu és. O mal é apenas a ausência de Deus, e o diabo é o grito dessa ausência ecoando na eternidade. Se esta palavra falou ao seu coração, se inscreva no canal Clama em Oração e compartilhe este vídeo. Leve luz a alguém que talvez esteja lutando com a própria escuridão. Ore, reflita e lembre-se, quem permanece em Deus não precisa temer o mal.